Boa tarde. O vídeo de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. A Segunda Guerra Mundial, de certa maneira, é continuação da Primeira Guerra Mundial, pois a Primeira Guerra Mundial não resolveu todos os problemas da humanidade, deixando uma série de coisas pendentes. Essas coisas pendentes acabaram possibilitando o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Agora nós vamos analisar alguns aspectos sobre esse fato histórico. Nós tivemos, por exemplo, a divisão de mercado. Como isso não foi resolvido na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a manutenção da política da Alemanha e da Itália, a política expansionista, fazendo com que entrassem em atrito com outros países europeus, incentivando assim o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Em paralelo a isso, os países europeus implementaram uma política de apaciguamento em relação à Alemanha. Tendo visto a experiência da Primeira Guerra Mundial, a comunidade internacional tentou contornar a situação, cedendo algumas exigências, algumas solicitações da Alemanha, que depois foi visto e não deu certo, tendo visto que a Alemanha continuou fazendo as suas exigências. Um outro ponto importante que foi nessa questão foi a crise econômica de 1929, que fez com que as condições socioeconômicas da Europa ficassem um tanto que complicadas, incentivando assim o surgimento de políticas mais agressivas por parte dos países centrais, mais exatamente da Alemanha, desacreditando da democracia, indo para o espectro totalitário. Em relação a isso, nós tivemos também a ascensão do nazismo e do fascismo. O fascismo é uma política totalitária surgida na Itália, que depois foi para a Alemanha, adotando características locais, mais exatamente adotando o nome de nazismo. Isso é uma das características dessas políticas totalitárias, é o exagero do nacionalismo e, consequentemente, a preocupação em expandir o poder desses países. O estopim da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia pelos alemães no dia 1º de setembro de 1939, o que fez com que iniciasse a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, em termos de tamanho, foi muito maior que a Primeira Guerra. Envolveu uma quantidade maior de países e envolveu uma quantidade maior de países, além de envolver uma quantidade maior de tropas. No início, a Alemanha, Japão e Itália começou a sua expansão de forma vitoriosa, mas depois de algum tempo, os países aliados conseguiram reverter a situação, fazendo com que os países do eixo fossem derrotados em 1945. Tal como na Primeira Guerra Mundial, não podemos esquecer que o Brasil participou desse conflito armado. Como isso aconteceu? Inicialmente, o Brasil se tornou-se neutro, mas o Brasil sempre fez parte da área de influência dos Estados Unidos. E o governo
brasileiros naquela época, flertou com o apoio da Alemanha. Tinha alguns membros do governo de Farcas que era pró-Alemanha. Então ele tentou flertar numa posição de neutralidade, mas com alguma simpatia da Alemanha. Por questões políticas e culturais, o Brasil acabou rompendo com a Alemanha e se alinhando com os Estados Unidos de vez. Isso fez com que a Alemanha voltasse contra a gente, começou a ter uma grande o afundamento de alguns navios. E por pressão interna e por interesse externo, o Brasil acabou se alinhando de vez com a Europa, com o mundo livre, e o Brasil acabou fazendo parte da guerra de forma efetiva, mandando tropas para a Itália. Quando a guerra acabou, os aliados foram vencedores, o cenário político da Europa estava totalmente mudado. Além da divisão política dos países terem mudado muito, a divisão geográfica, nós tivemos o leste europeu todo sob a influência da União Soviética, ou seja, do bloco comunista, e logo depois tivemos o surgimento da Guerra Fria, que foi uma política de conflito latente entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E um ponto importante que tem que ser mencionado sobre a Segunda Guerra Mundial é o fato da Alemanha ter levado a cabo o Holocausto. Foi uma política contrária aos judeus. Boa tarde, encerrando o vídeo.